Oi, faz tempo que eu quero fazer um vídeo, que é a versão do que eu tenho escrito no blog a respeito de mediunidade e aquilo que as pessoas costumam chamar os médiuns de louco. E você, quando tem um filho, eu já tive 4, e a criança ainda é pequena, vai ser difícil você conseguir tempo para fazer um vídeo. Escrever ainda dá, mas eu sei da dificuldade de ler no blog, então eu vim fazer um vídeo sobre a diferença entre mediunidade, distúrbios psiquiátricos e estados alterados de consciência. Eu vou dividir a tela, porque eu vou seguir o texto. Esse texto foi feito em 2011, foi uma pesquisa que eu fiz. Mas essa pesquisa também tinha muito da parte do que eu passei, conhecendo pessoas que eram esquizofrênicas, psicóticas, e que tinham problemas são distúrbios são diferentes do que a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma patologia, mas o distúrbio bipolar e todos os distúrbios de comportamento, eles estão em outra categoria. Se eu for ficar falando muito da parte médica, da parte técnica, vai ficar mais difícil para vocês para entender isso. Então, eu prefiro começar a ler e explicar com palavras talvez um pouco mais simples e da forma mais rápida possível antes que o bebê chame, antes que pegue fogo na caixa d'água. Parte psicológica, porque existe muita diferença entre mediunidade, loucura, ou estados psiquiátricos, e os estados alterados de consciência. E se eu parecer confusa, gente, é porque realmente, com uma criança de 4 anos, eu consegui sentar às 10h30 da noite para fazer esse vídeo. Eu estou tentando fazer esse vídeo há 4 dias. E a única coisa que você sente é muito cansaço. Então, eu talvez devesse escrever mediunidade, loucura, estados alterados de consciência e cansaço materno. Enfim, a parte psicológica daquilo que é dito popularmente como loucura. E a mediunidade, do lado. Na desordem psiquiátrica, a pessoa mostra incapacidade de fazer amigos e de ter relacionamentos sexuais íntimos. A pessoa até tenta estabelecer contatos e interagir socialmente, mas com muita dificuldade e sofrimentos envolvidos. Este quadro geralmente aparece na primeira infância. O distúrbio bipolar apresenta os sinais mais claros, mais clássicos, depois dos 30 anos. É característica da bipolaridade de que só depois dos 30 anos apareça. Na condição mediúnica, a pessoa tem habilidade em interagir socialmente, tem capacidade de manter relacionamentos, inclusive íntimos. Então, aqui não estou especificando se é só esquizofrenia, se é a psicose é um campo muito amplo, você não tem, você tem assim 50 tons de psicose. Então fica difícil dizer, mas o que é incomum em toda desordem psiquiátrica, e depois é o psiquiatra que vai definir em qual categoria você está, ou que a pessoa esteja, todas essas desordens elas têm alguns padrões, então começa por aí.
Na desordem psiquiátrica, a pessoa não tem coerência na forma do pensamento e não consegue manter uma linearidade de assunto. Significa o quê? Que você pergunta, isso, eu conheci vários esquizofrênicos, e você pergunta para ele, outra coisa, retardamento mental por causa de parto complicado, hidrocefalia, são categorias diversas, mas a pessoa que tem algum retardamento, ela pode ou não ter desordem psiquiátrica, pode ou não ser médium também, mas ela também não tem coerência na forma de pensamento. Então, a coerência significa, você pergunta para uma pessoa na rua, então, fulano, você está indo comprar os pães na padaria que sua mãe pediu? E essa pessoa que tem uma desordem psiquiátrica e ou um retardamento, ela vai falar, minha mãe foi semana passada comprar pão, você tem razão, ela foi a semana passada comprar pão, mas, sabe, eu acho que eu vou alimentar o cachorro, talvez seja melhor, porque, de qualquer forma, a chuva molha todo mundo. É assim, você está conversando com a pessoa e você vê que ela não está falando nada com nada. E na condição mediúnica, você tem coerência na forma do pensamento, você não consegue, você consegue manter linearidade nos fatos. Lembro que tinha um garoto na escola, a mãe dele gostava de mim, ele me seguia pelo recreio, as meninas tiravam sarro por causa disso. Ou eu fui até a padaria, sim, comprei os pãezinhos que minha mãe pediu, 10 pãezinhos, estou levando para ela agora. Até mais ver. Na desordem psiquiátrica, a pessoa tem episódios catatônicos, ou não, mas assim, existe a catatonia profunda. Os verdadeiros catatônicos, um belo dia, eles acordam, eles olham para uma parede, eles não falam mais, o olhar deles é perdido no infinito, a pessoa não tem interação nenhuma. Esse é o caso da catatonia clássica, mas você tem na desordem psiquiátrica episódios catatônicos, onde a pessoa não fala, não reage, não se move, agressividade e ou comportamento manipulador. Esses episódios imprevisíveis, com exceção da catatonia absurda, que é aquela que é uma estátua virada para a parede, esses episódios imprevisíveis e alternados impedem a interação normal entre a pessoa e outros e outras. Na condição mediúnica, a pessoa consegue estabelecer cooperação dentro de uma situação qualquer e consegue falar sobre suas experiências, quaisquer que sejam. Então, assim, né, fica parecendo assim redundante falar, puxa vida, então a pessoa mediúnica é normal. Eu vou fazer outros vídeos para explicar por que na condição mediúnica você tem um punhado de gente atrás falando, cara, tu é maluco, você vai procurar aí um tratamento, porque isso aí é distúrbio. Eu vou falar em outro vídeo de múltiplas personalidades, se for um médium de incorporação. Mas isso é para depois. Na desordem psiquiátrica, a pessoa não consegue distinguir entre uma experiência interior do mundo exterior e projeta a culpa excessivamente. Sabe aquela pessoa que fica falando, o copo caiu no chão, mas você não devia ter entrado no quarto sem me avisar? Você fez o copo cair no chão. Mas é assim, não é de vez em quando, é toda hora, é uma ideia fixa, é uma coisa que a pessoa não consegue mudar, ela está toda hora culpando alguém. Quando você tem na desordem psiquiátrica essa fina diferença entre o que é experiência interior e exterior, por exemplo, uma pessoa que você encontra na rua e ela aponta para o chão e fala, olha a cobra passando aqui nos seus pés, pula, pula, ela vai te morder. Você fala, cara, não tem cobra nenhuma aqui. Aquilo esse é um exemplo clássico do que é dividir o que é uma experiência interior e exterior. Então, a pessoa pode estar vendo uma cobra como se fosse um sonho
diurno. E ela não compreende que ela está tendo uma alucinação, um sonho diurno, ou que ela está em estado alterado de consciência. Então, ela não faz a diferença do que está acontecendo dentro dela, o que está acontecendo fora. Na condição mediúnica, a pessoa tem essa consciência do que é exterior e interior. Inclusive, fica aí a parte mais fácil de você explicar que não, realmente, isso aqui não é uma desordem psiquiátrica, porque você tem sonhos à noite, você acorda, você pode até estar desorientado e falar, nossa, um sonho onde lhe atacam, os atacantes estão aqui, vão me pegar, mas você dá uma respirada e você fala, opa, é um sonho. Você pode ter uma visão andando na rua, me aconteceu várias vezes, e tem gente que fecha o campo visual e só vê aquela visão, é como se tivesse sido transportado para aquilo, e depois volta, e a pessoa sabe que aquilo foi uma visão, ela entende que alguma coisa fora do que ela está conectada aconteceu. E você também, assim, se você está tendo você escuta alguma coisa, você tem consciência de que aquilo é fora do padrão, que você está escutando a voz de alguém, mas que essa pessoa não está ali. No caso da desordem psiquiátrica, não. Então, o médium lá é bastante normal. Na desordem psiquiátrica, a pessoa enxerga com frequência o mundo e todas as pessoas como perigo e manifesta delírios de perseguição. Escutam vozes que sempre falam sobre coisas desagradáveis e ameaçadoras. É aquele caso do cara que tranca a porta, fecha a janela, diz que o FBI está atrás dele, fala que o vizinho quer matá-lo, e isso não acontece na condição mediúnica. Ela não tem a sensação de perseguição constante, não tem desconfiança de todos. Veja bem, mesmo que hajam 77 seres distintos que acompanham cada ser vivo nesse planeta, de todas as faixas, para cada pessoa viva nesse planeta existem 77. É o que dizem. Eu já vi mais do que isso. Então você sabe que aquelas vozes que estão do seu lado, elas estão lhe falando coisas desagradáveis e você vira e fala, cai fora, desgruda de mim, ou você vai a um terreiro, você vai a um centro espírita, ou você vai numa benzedeira, você faz alguma coisa para se aquela voz for desagradável, for ameaçadora, eu vou te matar, eu vou te matar. Você sabe que aquilo, porque você faz diferença entre o que é uma experiência interior e exterior, por exterior, entenda, a realidade que nós definimos como real, e interior aquilo que está acontecendo para você, independente de ser uma emoção, de ser uma visão, de ser um obsessor do seu lado. Então, você, como médium que não tem patologia psiquiátrica junto, médium que não está em estado alterado de consciência, consegue entender que se está escutando palavras como você pula desse muro, ou machuque esta pessoa fisicamente, que isso não está certo, que isto é algo que não vai poder continuar acontecendo. No caso da desordem psiquiátrica, a pessoa não sabe que aquilo não pode continuar acontecendo, que aquilo não é normal. Elas entram no delírio e vão seguindo. Na desordem psiquiátrica, a pessoa tem impulsos autodestrutivos, suicidas e autoflagelador. Elas se machucam fisicamente e têm acessos onde agride pessoas, e esses episódios não têm razão aparente para acontecerem. Pode ter gatilho, é assim. Essa pessoa entrou em surto, ela se sentiu perseguida e ela começou a bater, a espancar o primeiro que estava do lado. E são casos clássicos. Na condição mediúnica, sim, são suicidas, sim, porque eles dizem que as vozes estão dizendo que ele tem que se matar. Autoflagelador, porque vozes ou visões, ou ele próprio, na desordem psiquiátrica, acha que tem que se
pegar um chicote e começar a se chicotear. Na condição mediúnica, não. A pessoa observa regras como não se machucar e aos outros. Quando tem ideias autodestrutivas ou sou suicidas, porque todo mundo tem direito a 5 minutos de tudo por dia, ou a pessoa com condição mediúnica somente consegue falar sobre essas ideias e aceitar medidas de autotransformação e cautela. Na desordem psiquiátrica, a pessoa tem comportamentos alternados ou contínuos de negligenciar a saúde, recusando-se a beber ou comer e até de seguir regras básicas de higiene. Na condição mediúnica, a pessoa pode se esquecer de tomar banho, pulou até não mais poder no carnaval, chegou em casa e esqueceu de tomar banho, foi dormir. Quando levanta, que está de volta a consciência, vai sentir aquele cheiro horroroso e vai correr para o banheiro. Vai escovar dente, vai fazer coisas normais. Então, assim, o médium, a pessoa com a condição mediúnica, corrige o fato assim, que percebe que ele aconteceu. Olha, estou todo cheio de barro, nossa, me sujei todo trocando o carburador do carro, vou lavar minhas mãos, vou limpar, trocar a roupa. E na desordem psiquiátrica isso é um dos principais sintomas. A pessoa para de cuidar de si própria, da limpeza física. Na desordem psiquiátrica, sim, desculpe, até aí, gente, é a parte psicológica. Quando você vai num psiquiatra, num psicólogo, ele vai fazer o que se chama de anamnese. São perguntas, com as respostas ele vai construir, ele vai seguir os parâmetros para diagnosticar ou não uma desordem psiquiátrica. Encaminhar até para algum outro clínico, um outro psiquiatra que entenda melhor, porque existem psiquiatras que são especializados em alguma dessas desordens. Agora eu falo dos critérios de natureza médica. Então, assim, são critérios físicos, é aquilo que você faz com testes de sangue, de PET scan, ressonância magnética, até avaliação do corpo físico. Existem algumas patologias físicas que são tão graves que o corpo, como a síndrome, eu não vou lembrar o nome agora, mas a medicina hoje acha que aquele famoso faraó Akhenaton, ele sofria de um distúrbio genético que fazia ele fisicamente mostrar que esse distúrbio é uma possibilidade muito grande que ele nasceu com. E você tem ali distúrbios psiquiátricos, então de visões onde flashes de luz muito forte acontecem para a pessoa assim com alguns intervalos e que daí ele teria construído aquela religião com base nesses flashes que o cérebro dele fisicamente, patologicamente emitia. Então ele via esses flashes de luz, não era o Deus que ele estava dizendo, era decorrente da desordem que ele tinha. Então, na natureza médica, na desordem psiquiátrica, os exames clínicos e os testes de laboratório detectam doenças físicas que podem causar, principalmente na química cerebral, mudanças psicológicas. Sim, esquizofrenia aparece se você escanear o cérebro. A psicose não necessariamente, dependendo de qual psicose, mas você tem até casos de acidentes de carro gravíssimos que simplesmente queimaram uma parte do cérebro e mesmo que você não tivesse nascido com uma psicose já, você desenvolve porque aquela área do cérebro foi alterada. Na condição mediúnica, não, você pode fazer o quanto você quiser de exame, amigo, pode tirar o quanto você quiser de sangue, porque tudo que você quer é a pílula maravilhosa, que vai ficar tudo bem, que você não vai escutar gente morta falando para você um monte de coisa que você não está nem a fim de escutar, mas não, você é normal. Você pode ter pressão baixa, açúcar alterado,
anemia. Eu faço um vídeo falando sobre o que geralmente o médium passa na saúde em outra ocasião. Então, na desordem psiquiátrica, assim, e os scanners que mostram o cérebro em estados alterados mostram diferenças cerebrais, mas na mediunidade, a não ser que você esteja em estado alterado, como por exemplo em um estado alfa, uma meditação. Os monges tibetanos escanearam os cérebros enquanto em meditação profunda, e você vê a alteração na comunicação entre as células. Mas se você é um médium e você está lá fazendo um scanner, e você não está em estado alterado por meditação, por drogas, por algum surto de visão, você está tendo uma visão, não vai ter alteração nenhuma. E mesmo que você tenha uma alteração, não na parte física do cérebro, na parte da comunicação, as luzes se acendem nas áreas específicas, aquilo só vai dizer que você, durante o estado alterado de consciência, teve um scanner que mostrou um comportamento X ou Y. Isso não determina que você tem uma desordem psiquiátrica, só que durante enquanto você fazia o exame, você estava num estado de meditação, de hipnose profunda, e sim, vai alterar a parte do cérebro que vai funcionar com mais rapidez. Você vai fazer esse scanner quando você está normal, como médium, mas está normal. Hoje eu tomei café e fui fazer escanear o meu cérebro. É normal, ninguém encontra nada. Ninguém pode dizer, olha, está aqui a fichinha que você é médium. Na desordem psiquiátrica, falando da natureza médica, testes psicológicos que mostram debilitação orgânica do cérebro, debilitação do intelecto e da memória, além de problemas na comunicação da fala, estruturação de frase, orientação básica de tempo. Que dia é hoje? Que horas são? Muitos esquizofrênicos, e esses com casos mais graves que não entram em surto, eles estão sempre ali num estado muito, muito intenso. Eles não conseguem falar que dia que é, que horas são. A estrutura da fala não vem coerente. Isso sem estar em surto. O teste psicológico, no caso de retardamento, vai mostrar atraso de QI, vai mostrar. Então, esses testes não mostram a debilidade psicológica, elas mostram a debilitação orgânica do cérebro e do intelecto. Então, isso tem a ver com a parte física, não a parte psicológica. Na condição mediúnica, por outro lado, se você perguntar coisas ao médium, logo depois de uma ressaca, ou assim que ele acorda de manhã, antes de pegar aquela pequena xícara de café, ele vai saber o dia, a hora, vai lembrar de detalhes do dia anterior, do que ele está fazendo. É só você não perguntar antes de tomar aquele cafezinho. Porque aí, realmente, no meu caso, se eu não dormia à noite, eu acordei e você começar a me perguntar alguma coisa antes de eu tomar uma boa xícara de café, olha, boa sorte, não vai sair nada de mim. Desordens psiquiátricas são aquelas fisicamente identificáveis. Esquizofrenia, por exemplo, o problema da psicose, nem o termo é absoluto. A psicose ainda não está definida de modo exato. É tudo que inclui estado de paranoia, alucinação acústica, hostis, delírios de perseguição. Então, quando você exclui a esquizofrenia com um escaneamento do seu cérebro, você inclui na psicose, na paranoia. Embora muitas pessoas não saibam, infecções, intoxicações, desordem de metabolismo, principalmente tireoide e gônadas, então, distúrbios de testosterona, estrógeno, progesterona e o hormônio da tireoide, se for grave, assim, o seu hormônio está extremamente alterado, você pode
entrar na classificação das desordens psiquiátricas. Tumores podem causar câncer, sim. Distúrbios circulatórios, doenças degenerativas, todas essas são causas possíveis, causas primárias de desordens psiquiátricas. Tudo isso, gente, é assim, se você sabe de algum dos, se você tem alguma coisa do que eu falei aqui, que você viu acontecer com você, pode ter acontecido uma vez, faz um favor a si próprio, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai fazer um teste. Eu fiz. Eu queria achar uma pílula que dissesse que as vozes iam parar. No meu caso, não era esquizofrenia, até hoje não é. Nenhum teste meu vem com nenhuma patologia, eu já fiz um punhado. Quem sabe, né, algum dia alguém acha alguma coisa, mas não é desordem psiquiátrica, é completamente diferente das doenças, dos estados alterados de consciência e da mediunidade. Na sociedade atual, onde regras sociais estão em gritante transformação, é outra coisa realmente. É difícil dizer o que é normal. Mas estado alterado de consciência abrange uma experiência com drogas alucinógenas. A fúria é um termo usado tecnicamente para descrever, por exemplo, homens que entram com recurso jurídico depois de matarem a mulher por ciúmes. Então, eles tiveram, naquele momento da raiva, da fúria, que é uma raiva extrema que te faz cometer atos, então que ele estava em estado alterado de consciência, então ele não era ele mesmo. Um médium pode ser médium apenas e não ter tido nenhum episódio de estado alterado de consciência, ou ter tido vários. Esquizofrênicos podem entrar em estado alterado de consciência espontaneamente, mas sempre há um gatilho, sempre há alguma coisa que dá o starter. E o esquizofrênico pode ir numa festa e pegar um êxtase. Um médium pode ir a uma festa e pegar um êxtase. Ambos serão médium em estado alterado de consciência, esquizofrênico ou estado alterado de consciência, pessoa normal em estado alterado de consciência. Então, drogas, álcool, você inclua aí a queda de glicose no sangue. Quando você está tendo um choque hipoglicêmico, você entra em estado alterado de consciência porque a falta do açúcar vai fazer o seu cérebro entrar em parafuso e fazer tudo o que for possível para sair dali. Então, é bastante complicado. Quem tem diabetes sabe disso. Quem tem hipoglicemia, eu bem sei, eu tenho, sem causa definida, sabe como é. Mas como saber a diferença? Então, todo mundo diz que um louco reconhece outro louco. Sim, um médium treinado conhece as marcas na áurea que mostram outro médium. Mapas astrais dizem que podem ver quando uma criança nasce com os símbolos da mediunidade. É engraçado, no meu tem. O que eles falam que é símbolo de a pessoa nasceu marcada com a mediunidade, está no meu mapa astral. Mas não sei, eu não fiz pesquisa para saber se realmente está em todo mundo. Sempre que você tem dúvida, por favor, procure ajuda médica. Entra aí outro problema que eu gostaria de falar. Quando você fala sobre o diagnóstico de estados alterados de consciência que acontecem continuamente dentro do espectro da mediunidade, não é todo médico que vai conseguir dar um diagnóstico, ele vai enquadrar você na psicose. Existem existem médiums que entram num parafuso tão grande que eles vão precisar de auxílio psicológico. É sempre bom fazer terapia. Eu fiz, eu adorei, e eu recomendo para todo mundo. Mas se você está querendo, assim, ver um diagnóstico diferenciado, eu considero o doutor Stanislau Grof e a mulher dele falecida agora, Cristina, estão nos Estados Unidos. Mas eles iniciaram uma terapia chamada transpessoal. Então, se você quer que um psiquiatra, um psicólogo que esteja lidando com você para saber se você tem
algum distúrbio psiquiátrico, ou se você é um médium que está tendo um tempo ruim para lidar com a sua mediunidade, vá atrás de quem segue a terapia transpessoal do Dr. Stanislau Grof. Ele é fantástico, ele ainda está vivo. Para mim, é o método mais... Eu não fiz a transpessoal, mas eu conheci pessoas que fizeram, eu vi testemunhos, eu li livros, e realmente eu tenho empatia, porque sim, eles conseguem, com a transpessoal, acompanhar o médium que é um médium, uma pessoa que tem a condição mediúnica e está passando por um período difícil porque não está vendo luz no fim do túnel. Então, eu tenho mais confiança, mas, porém, nenhum psiquiatra ou psicólogo vai te dar um diagnóstico errado, porque esses parâmetros, eles são feitos pela medicina, e nós já temos, já desde Jung e Freud, 100 anos, de jeitos de descobrir se o que você está tendo é um mau tempo na sua vida ou um distúrbio psicológico, um distúrbio hormonal que está te desequilibrando. Os médiuns treinados conseguem dizer se a pessoa tem uma desordem que precisa de atenção psiquiátrica. Eles não irão lhe tratar, eles vão dizer, vá ao psiquiatra. Por favor, se encaminhe ao psiquiatra. Vá ver isso, porque isso precisa de atenção médica. Eu não vi médiuns dizendo, eu não vi, eu sei que existem, que disseram, não, 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 tudo que você tem aí dá para curar aqui com um passe, com uma reza, com... Não, quando você vê que tem aquela marca na pessoa, aquela vibração do distúrbio psiquiátrico, que vai ser muito mais fácil ver pelo comportamento da pessoa do que fazer uma análise mediúnica, então você olhar para a aura da pessoa, é muito mais fácil, então antes você vê que ela não tem linearidade, ela não distingue o que é externo e interno, é uma questão de bom senso, então por bom senso você vai falar, vá ao médico por caridade, faça esse bem a você e a todo mundo. Agora, você chegou lá e fez a sua anamnese e o psicólogo diz, a senhora é normal, o psiquiatra falou, não, a senhora é normal. Aí o que vai acontecer, senhor, senhora? Menino, menina, criança, criança, é assim, você é, um médium e você está no clube dos não seletos. Não é um clube seleto dos que vem gente morta. E é possível ser feliz, eu garanto, é possível ser feliz. É um mundo mais amplo, mais regras, menos tempo de descanso, e por falar nisso, para o outro vídeo, mais tarde eu vou deixar marcado como conseguir entrar em contato comigo. Eu não deixo ativado os comentários, porque eu vou ser sincera, enquanto tiver uma criança pequena desse jeito, eu não consigo responder ninguém, só por e-mail e com um bom tempo de estoque para responder. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Eu espero que tenha ajudado. Vai me fazer muito feliz se ajudou. Até mais.